Amado povo de Deus, nós estamos neste santuário no coração de Curitiba, e enfatizo isso, porque em virtude de estar aqui, lá, em tantos lugares, e gente que me acompanha pelas redes sociais, às vezes não sabe onde é a sede da obra Evangelizar é Preciso. E digo que é Curitiba, inclusive todos são muito bem-vindos. Bem-vindos para celebrar alguma festa, para celebrar durante a semana, celebrar no domingo. Aqui, que é o santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, cuja festa iremos celebrar no dia 12, e também o santuário das Santas Chagas de Nosso Senhor, que, como muita gente sabe, uma devoção que tem crescido de forma impressionante pela graça de Deus, principalmente entre os mais doentes no corpo e na alma. Aqui nos reunimos, estamos celebrando a pequena Páscoa de Nosso Senhor, que é a missa que se celebra todo domingo. E hoje a liturgia nos faz ter um olhar diferenciado sobre quem são os preferidos de Deus. Quem são aqueles a quem Deus dá uma atenção toda especial. E mais do que isso, compreender o porquê que Deus age assim. O Evangelho começa dizendo que Jesus está falando para a multidão. E eu fico imaginando que foi algo bastante difícil. Imagina, no meio da multidão, e de repente começou a chegar alguns políticos. Não era políticos. Mas era mais ou menos assim que Jesus faria hoje. E você imagina uma multidão, por isso que Jesus era dito, ele inflama o povo. Impressionante, né? Apesar de sabermos que a morte de Jesus, a condenação de Jesus foi por um pecado capital, a inveja. Tanto que Pilatos percebeu isso, só que era fraco, coitado. Não teve coragem de tomar as dores de Jesus. Jesus olha para os chefes da multidão e diz assim, toma cuidado com esse povo aqui, Esses que são doutores da lei, eles gostam de andar com roupas vistosas, gostam de ser cumprimentados nas praças públicas, eles querem os primeiros lugares nos banquetes, porque se acham mais importantes. Eles vão na casa das viúvas, ficam rezando um monte, mas no fundo estão com interesse na herança das coitadas. Se imagina que situação. Para pensar se fosse hoje. Por isso, Jesus começa já rasgando o verbo. E nessa primeira denúncia, Jesus também está colocando o perigo que nós temos, das nossas reais intenções. E é aí que eu quero começar a falar. Veja, quando Jesus fala dos doutores da lei, daqueles que são esclarecidos, está falando de nós, que de alguma forma, quem está em casa também, somos esclarecidos, temos acesso à palavra. Hoje temos muitos meios de formação, menos, informação mais. Mas de alguma forma, nós temos que nos cuidar. Quais são as nossas intenções? Por que até fazemos coisas boas? Para sermos aplaudidos? Fazemos as coisas para sermos reconhecidos entre os homens? Pelas pessoas? Ou aquilo que fazemos é unicamente para Deus? Segundo questionamento, o que damos a Deus? As nossas sobras?
ou damos aquilo que nos é precioso? O nosso tempo, não aquele que sobra, o tempo que nos faz falta. Uma parte do nosso trabalho que nos faz falta. Um pouco de nossas economias que nos faz falta. Aqui não é o quanto nós somos generosos em quantidade, mas o quanto nós somos generosos em qualidade. A partir dali, Jesus já deixou claro, o Evangelho, já nesse prenúncio, deixa claro o que Jesus quer desmascarar. Jesus vai no templo, como muitas igrejas. Se você acha, mas a igreja católica agora fala muito em dinheiro, tem gente que me critica, não peço por mim, graças a Deus, não peço. Se peço por uma reforma, peço por uma ação social, peço para continuar uma obra de evangelização, graças a Deus, Deus me deu perna, mão e inteligência, que para poder tocar a minha vida pessoal, o faço de bom tamanho. Mas peço pela causa do reino, e aqui não me envergonho. E se me criticam, paciência, não é por isso que vou recuar. Filhos, Jesus observa as pessoas que vão perto de um cofre, não tão simples como esse, creio que era uma coisa mais sofisticada. E ele observa que entra gente rica, e põe um monte de quantidade de moeda de prata, de ouro, peças votivas. Que bom. Não é que Jesus desmerece, mas quando entra uma pessoa simples, uma mulher, uma viúva, que por ser viúva já sofria, sozinha, sem valorização, sem ter alguém, e ela tem coragem de dar 2 moedinhas que de repente lhe fariam falta, por um pão de queijo, por um prato feito, para pagar a água, para comprar alguma coisa. Jesus fala, essa mulher tem fé. Então a questão é a fé? Sim. Agora você vai entender, é a fé que está por trás. Porque quem dá o que sobra, o que lhe implica? Nada. Eu volto a dizer, você fazer caridade com as roupas que você não gosta, é bom, mas não deixa de ser um limpar armário. Eu vejo uma caridade maior, alguém deixar de comprar uma calça, e aquele dinheiro que você ia comprar a tua calça, você comprar para quem não tem. E não estou desestimulando, por favor gente, continue a fazer suas doações, a trazer roupa nos bazares, as igrejas vivem disso. Não estou falando que não é para fazer isso, mas a grande maioria entende que caridade, esmola, a gente faz com as sobras, com o pão seco, com a marmita azeda, com a comida que já não quer mais. Se coloque no outro lado. E Jesus é um homem perspicaz. Ele percebe que naquelas 2 moedinhas estava a segurança da viúva. E quando ela põe aquelas 2 moedinhas, que faz aquele barulhinho lá dentro, ela está dizendo, Deus, eu creio tanto, que de você não me faltará o necessário. Ela está dizendo para todos, inclusive para o Filho de Deus, eu creio tanto em Deus, que essas 2 moedas, que de repente é o que eu tinha para comer um pedaço de pão, o Senhor me dará, porque o Senhor é meu tudo. Você compreende o que é o gesto de fé? O que é uma entrega? É o mesmo gesto de fé que nós vemos, e que 1 Reis, quem está acompanhando comigo pelo rádio, todo dia das 10 às 11, reprise às 10 da noite, experiência de Deus, acabamos de ver o profeta Elias e depois Eliseu, que é o que segue Elias, que se Elias era o homem de Deus, eu diria que Eliseu é o homem dos milagres. Quantos milagres Eliseu fez? E um deles foi com a viúva de Sarepta, que não é em Israel,
Primeiro, para dizer que para Deus fazer milagres, Ele não escolhe a nação. Basta a pessoa se abrir a Deus, Deus cuida, Deus zela. E Deus tem um carinho, já disse, especial para as viúvas, os órfãos, os empobrecidos, os que são desprovidos neste mundo. Por quê? Porque Deus sabe que são eles que confiam mais, que na humildade, na simplicidade, estão mais aptos a aceitar a providência divina. Enquanto que os bens materiais endurecem nosso coração, nos fazem diferentes. É impressionante você perceber que uma pessoa, refleti esses dias, uma pessoa que está passando por uma situação difícil, vou dar um exemplo menos conflitante para se entender. Uma pessoa, quando ela fica doente, gravemente doente, ela quebra dentro de si muitas barreiras. E no hospital, ela faz amizade naturalmente com quem está numa cama, quem está no outro. E não importa se a pessoa é rica ou pobre, se é negra, branca. A pessoa na fragilidade, na sua contingência humana, ela se abre mais para o outro. Você pode observar os 10 leprosos que foram a Jesus. Diz o próprio texto, lá eram pessoas de todas as classes sociais. Engraçado, quando a pessoa está com saúde, bem de vida, tem classe social, tem níveis diferentes. Quando chegou a lepra, todos foram e viviam juntos. E os 10 foram a Jesus. O que eu quero dizer? Por que Deus olha mais para essas pessoas? Porque desprovida de suas seguranças pessoais, elas compreendem o que é Deus que cuida. Assim sendo, a viúva de Sarepta, quando a gente escuta o que Eliseu pede, parece algo até absurdo. Meu Deus, a mulher tem um filho, é uma viúva. Ele chega já dizendo: me busca água. Que grosseria! E quando a mulher vai, ele pede: me traz pão. Mas que homem comilão sou! Além de água, só faltava pedir sobremesa. E a mulher ainda diz assim: mas Senhor, eu aqui estou com meu filho, eu estava indo buscar um pouquinho. Olha que cena! Essa mulher significa todas as almas. Essa mulher, a viúva de Sarepta, significa toda uma humanidade, significa toda a família, significa eu e você, que não conhecendo a Deus, porque essa viúva de Sarepta não conhecia. Por isso a primeira coisa que Eliseu diz: o Deus de Israel me mandou aqui, e o Deus de Israel te pede. Ela, como toda a humanidade, nós, sem Deus, nós ficamos sozinhos, e ainda aqueles que estão conosco fadados à morte. Vou buscar um pouco de lenha, vou fazer um último pão, eu e meu filho comeremos e vamos morrer. Olha o que é uma pessoa sem uma abertura para Deus. É viver de migalhas, é viver a cada dia sem perspectiva, sem horizonte. Não tem como fazer planos, porque o trigo está acabando, da vida, o óleo está acabando, da unção. O trigo da vida, o óleo da unção. Mas quando Eliseu exige: mulher, faze o que eu estou dizendo, ela obedece. Na sua pobreza,
no seu fio de vida, ela reconhece que quem está mandando é Deus, e ela faz. A viúva fadada a morrer com seu filho, a farinha de trigo não parava, se multiplicava, o óleo da unção não descia. É um milagre. Aqueles que entraram no templo e deram sua sobra, voltaram para casa do jeito que entraram, porque não tocou. Eu vejo esses dias um profissional dizendo: padre, a minha decisão eu decidi assim, eu achei tão bonito, eu não pedi permissão, por isso não vou contar. Eu dou tantas consultas gratuitamente às pessoas. Eu dou o dízimo do meu trabalho para as pessoas que não podem pagar. Depois eu descobri que a pessoa faz tantas cirurgias, mas foi muito impressionante, porque isso vem de encontro a cada profissional. Talvez você, cheio de desconfiança, vai dizer: eu não vou dar dinheiro, eu não vou fazer aquilo, estou desconfiado. Mas fazer o bem? Um dentista oferecer tantos tratamentos, um advogado fazer isso? Mas eu não sou um profissional nesse naipe. Mas você pode limpar uma casa, você pode ajudar num asilo, você pode pagar o teu horário como voluntariado, você pode, na gratuidade e até na simplicidade da tua vida, oferecer de si. O mundo seria diferente. Aqueles que entraram no templo e deram suas sobras, voltaram para casa do mesmo jeito, nada lhes tocou. Mas aquela mulher, ela voltou para casa, com certeza, com a mão de Deus sobre ela. Façamos nós essa experiência. Façamos nós essa experiência de dar aquilo que até nos dói. Tempo, atenção, trabalho. Eu não falei em dinheiro. Não falei em dinheiro exatamente para você não deturpar tudo o que eu quero dizer, julgando que eu estou pedindo é dinheiro. Eu diria que uma pessoa que é dizimista na sua paróquia, sendo bem honesto, é alguém que fez um processo de reflexão. Mas aqueles que mais criticam são os que menos dão, são os que menos doam. Os que mais enchem a boca para dizer que a igreja é rica, que o Vaticano é poderoso, que para quê? São os que menos dão. Não se iluda, não se iluda, porque uma pessoa que vive da graça de Deus, sabe partilhar a graça de Deus. Amém.